Vitória do Porto sobre o Estoril no Estádio do Dragão. O Porto continua isolado na frente do campeonato, volta a ultrapassar o Sporting, que estava com os mesmos pontos antes do jogo, mas foi um jogo muito sofrido, um jogo muito difícil. Eu arrisco a dizer que foi o jogo mais complicado do Porto esta época, pelo menos no Estádio do Dragão. Mas já vamos analisar o jogo. Primeiro pedir que deixem o like para dar aquela força aqui ao canal. Se ainda não subscreveram, subscrevam o canal, estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores. E já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. E o Porto partiu então para este jogo com o Estoril, com a obrigação de ganhar. Precisava de ganhar para continuar isolado no primeiro lugar do campeonato. Acho que é uma classificação justa, o Porto tem sido a equipa mais forte. No Dragão tem dominado sempre, à exceção desse jogo com o Benfica, em que empatou, mas teve até oportunidades, podia ter ganho, ainda assim o Benfica abdicou de jogar. Poderíamos dizer que esse foi o jogo mais difícil do Porto no Dragão, mas eu acho que este jogo hoje contra o Estoril foi mais difícil ainda porque o Estoril criou perigo, ao contrário do Benfica no Dragão, e este Estoril teve oportunidades para marcar. Já a acabar o jogo, aquele corte do Bednarek, que eu penso até que o Diogo Costa iria defender a bola, mas causa calafrios ali no estádio, ia ser um gol no último minuto, que seria até se calhar justo por tudo o que o Estoril fez, podia ter dado um empate, e aquele ressalto, o Bednarek é muito festejado, aquele corte do Bednarek, a verdade é que ele acaba por causar um calafrio maior, porque eu acho que se ele não desviasse a bola, eu acho que o Diogo Costa defendia. No entanto, acho que isso é o espelho do jogo. O Porto sofreu muito para ganhar este jogo. O Porto entrou até com aquela pressão alta que vimos no jogo com o Famalicão e que já não víamos há muito tempo, daquele Porto de início da época que pressionava muito alto. Acho que a entrada do William Gomes no 11 faz diferença nesse aspecto. O William Gomes e Borja Sainz são jogadores que pressionam muito. O próprio Rodrigo Mora é um jogador mais voluntarioso e que se esforça mais nesse aspecto do que o Gabri Veiga, que é um jogador um pouco mais lento, tem outro estilo, não tão pressionante como tem o Mora. E a verdade é que o primeiro golo do Porto vem exatamente de um lance desses. Samu usou toda a sua força, ele entrou muito explosivo ali na frente, ele continua a falhar muitos golos, mas está a melhorar o jogo de costas para a baliza. Eu acho que ele está-se a tornar mais importante na manobra ofensiva. No entanto, continua a falhar muito, e sabemos que um ponta de lança espera-se que marque golos. No entanto, acho que ele entrou muito forte. Todo aquele ataque do Porto entrou muito forte, muito envolvido na frente, muita pressão alta, e esse gol do Porto é exatamente aí que acontece. O Samu pressiona um defesa do Estoril, o Mora pressiona outro, o William Gomes pressiona outro, e os três conseguem fazer com que o Estoril falhe um momento de construção, passa a bola ao William Gomes, e o William Gomes, cheio de oportunidade, marca um golo, um bom golo. É verdade que não é um golo bonito como o William Gomes costuma marcar, mas é um golo pleno de oportunidade, uma grande aceleração, um bom remate. Também é preciso marcar ali. O Samu, por exemplo, teve duas oportunidades na cara do guarda-redes e não conseguiu marcar. O William Gomes ali consegue marcar. Estranhamente, Farioli hoje não lançou PP. Logo hoje que o Porto precisou tanto de defender, foi dos jogos em que o Porto mais precisou de se equilibrar defensivamente. PP não jogou. Não sei se terá a ver com o facto de jogar Pablo Rosário, que também é um jogador mais defensivo do que Varela, mas acho que o Porto sentiu muita falta, tanto do Varela como do PP. Ainda assim, para mim, eu continuo a dizer, eu acho que o William Gomes seria o titular desta equipa do Porto na extrema-direita. Tem outro poder de explosão, tem outra capacidade criativa. Eu acho que o William Gomes, desde o início desta época, tem estado sempre muito alegre em campo, muito explosivo. Temos um Rodrigo Mora que tem momentos em que está frustrado em campo, como aconteceu hoje. O William Gomes não me parece tanto. O William Gomes chega até a ser decisivo ali numa jogada do Estoril, em que ele retira a bola, como se costuma dizer, tira o pão da boca ao avançado do Estoril, aparece nas costas dele, e portanto também esteve bem defensivamente, embora o ponto forte dele seja essa pressão alta e essa velocidade. O William Gomes está sempre muito ligado ao jogo, e ter o William Gomes do lado direito e o Borja Sainz do lado esquerdo é garantia de que o Porto vai estar sempre em alta rotação. A verdade é que este Estoril surpreendeu, apesar desse golo do Porto ter sido fruto da pressão alta e o Estoril ter falhado a construção de jogo. A verdade é que a maior parte do tempo o Estoril construiu muito bem, conseguiu manter muita bola, conseguiu enervar o Porto com muita posse de bola. Via-se, eu já tinha dito aqui durante a semana, achei que o Estoril estava muito motivado para este jogo. Foi uma das poucas equipas que ganhou no Dragão há pouco tempo, penso que há 2 anos, e portanto tinha essa motivação. E eu via declarações tanto do treinador como dos jogadores do Estoril que me dava essa sensação de que o Estoril acreditava em algo, em qualquer coisa, e realmente mostrou muita crença ali em campo. E agora eu acho que ficou muito claro que este Porto tem dois momentos, dois tipos de jogo que acaba por frustrar um pouco os adeptos quando o primeiro momento falha. O Porto é uma equipa de pressão alta que tenta logo ali roubar a bola ao adversário, logo na construção, mas quando essa pressão alta falha durante muito tempo, o Porto passa a recuar muito. O Porto é uma equipa que protege muito bem a profundidade, tem essa muralha defensiva, sofre poucos golos, não é por acaso. Tem um treinador italiano que sabe trabalhar muito bem a defesa, e com Pablo Rosário no lugar de Varela, o Pablo Rosário é quase mais um central, e realmente o Porto, apesar do Estoril ter dominado muitos momentos do jogo, o Porto está muito confortável a defender. É impressionante a classe do Kiwior, ele continua a conseguir, mesmo
com toda a pressão, o Estoril a meter muitos jogadores na área do Porto, o Kiwior mantém toda a sua tranquilidade e classe, faz grandes cortes, consegue sair a jogar. Hoje não tivemos aquela posse de bola entre o Bednarek e o Kiwior, também muito fruto dessa pressão do Estoril, que estava a pressionar alto. E o Porto então, como não conseguia a pressão alta, abdicou dessa pressão alta, foi abdicando ao longo do tempo e foi começando a recuar mais, a fechar mais a defesa, a fechar a profundidade. E a verdade é que, à exceção dessa jogada do Estoril, logo a terminar, que o Bednarek desvia e podia ter dado golo, foi perigoso aquele desvio do Bednarek, tem também uma grande oportunidade logo a começar, em que o Diogo Costa é apanhado de surpresa porque está muito adiantado no campo e quase o jogador do Estoril acaba por falhar um golo praticamente de baliza aberta, apesar de estar muito longe da grande área. Mas tirando esses dois lances, eu acho que o Estoril não teve grandes oportunidades de remate à baliza, a fazer lembrar um pouco o Nice. É verdade que o Estoril, acho que jogou melhor que o Nice no Dragão, acho que muito melhor. No entanto, eu acho que o Porto não é que esteja confortável ou queira defender, mas a verdade é que o Porto consegue e aguenta bem os jogos a defender. Agora, num jogo contra o Estoril, não é expectável que assim seja, e daí os assobios. Eu acho que é a primeira vez que o Porto, se não me engano, é assobiado esta época no próprio estádio, e a frustração dos adeptos prendia-se exatamente com isso. O Porto ficou confortável a defender, foi recuando, foi tirando a profundidade, conseguiu evitar que o Estoril criasse um grande perigo, apesar de andar sempre ali à volta da grande área, mas depois cada vez mais, consoante o jogo ia avançando, mais o Porto falhava os passos para a frente, cada vez mais rápido o Porto perdia a bola porque o Porto praticamente abdicou da zona de construção e começou a recuar muito, e isso notou-se, por exemplo, depois da saída do Samu. Enfim, já lá vamos, as substituições de Farioli alteraram muito aqui o jogo, e desta vez não foi para melhor, também o Porto estava a ganhar 1-0, mas a verdade é que o Farioli costuma mexer muito bem na equipa, mas é quando a equipa precisa de ganhar. Agora, quando a equipa está a ganhar, não quer dizer que tenha mexido mal, mas mexeu de forma a que a equipa defendesse mais e melhor, e isso frustrou os adeptos, porque realmente com o resultado apenas de 1-0, há sempre uma possibilidade de um ressalto, como aconteceu com o Bednarek, poder dar golo, e isso aí acaba sempre por ser perigoso e os adeptos não querem isso, e não é expectável que uma equipa como o Porto passe por esse sufoco no seu próprio estádio contra o Estoril. Ainda assim, eu acho que o Porto mostrou muita competência defensiva mais uma vez. A forma como o Porto defende, o Bednarek e o Kiwior a irem sempre ao relevado, não têm problemas de ir ao relevado, são quase guarda-redes quando há remates dos jogadores adversários. Tem muita qualidade o Kiwior, continua a mostrar essa classe e essa tranquilidade com bola e a recuperar bolas sem fazer falta. O Bednarek continua a ser esse líder em campo, e hoje eu acho que o Pablo Rosário a 6 voltou a mostrar aquilo que o Alberto Costa disse no jogo com o Nice. É que o Pablo Rosário é mais um capitão em campo. O Pablo Rosário está sempre a dar instruções aos colegas, vê-se que ele corrige os posicionamentos o tempo todo, conversa muito com os colegas. E o Pablo Rosário é muito bom defensivamente. Eu acho que o Pablo Rosário é melhor que o Varela defensivamente. Ele vai ao chão também. É essa característica dos três, do Bednarek, do Kiwior e do Pablo Rosário. Não tem problema em ir ao chão. O Pablo Rosário faz muitos carrinhos in extremis, cortes fantásticos, de ser aplaudido mesmo pelo estádio todo. Só que depois falha muito no processo de construção. Aquilo que eu digo, ele é muito básico. Quando o momento é para passar a bola, para atacar, os passos dele são sempre meio toscos, e ele consegue fazer bons passos. Eu lembro na primeira parte 2 ou 3 passos que ele faz para o Willian Gomes muito bons, mas é sempre muito básico, e nisso aí o Varela é melhor. O Varela coloca mais intensidade no meio campo, o Varela consegue distribuir o jogo, o Varela consegue progredir com a bola, coisas que o Pablo Rosário não consegue. E aqui eu acho que o Porto hoje sentiu muita falta do Varela para encher o meio campo, para sair um pouco do sufoco do Estoril, porque o Pablo Rosário é melhor a defender, e acho que é a partir daqui também que o Porto começa a sofrer mais neste jogo, porque faltava-lhe o Varela para impor mais o seu físico no meio campo. Ora, um Pablo Rosário que recua muito no campo, não tem problemas em se encostar aos centrais, que é muito bom defensivamente, obriga a que o Rodrigo Mora, que era suposto estar mais à frente, também corra mais para trás. O Rodrigo Mora faz uma exibição na primeira parte muito abnegado, muito defensivo. Custa-me sempre ver o Rodrigo Mora nessa posição. A verdade é que se o Gabriel Veiga estivesse em campo teria que fazer o mesmo. É um pouco um desperdício, mas realmente o Rodrigo Mora muito esforçado, esforça-se muito, mesmo tendo que defender, muito longe daquela zona onde ele realmente é importante e decisivo, mas não virou a cara à luta. Teve bons cortes também o Rodrigo Mora, tem ali bons lances em que ele recupera a bola, mas ele sai muito frustrado na substituição. Acho que não é tanto pela substituição em si, é pelo jogo, porque o jogo foi muito frustrante para um jogador com as características dele, desequilibrador. Acho que o próprio Froholt não expressa tanto os seus sentimentos, também jogou o tempo todo, mas o próprio Froholt sofreu bastante por esse Pablo Rosário que recua muito. O Froholt também teve que correr muito para trás. O Froholt acabou até por aparecer muitas vezes do lado esquerdo, porque ele tem mais poder físico que o Mora naturalmente, e muitas vezes compensava o Mora, que já estava muito recuado, e era ele que aparecia mais à frente. Mas realmente foi um jogo complicado para estes dois médios, para o Mora e para o Froholt. Uma vez que o Pablo Rosário é um 6, mas foi quase um defesa, e foi mais complicado para esses dois médios entender esse corpo estranho que acaba por ser o Pablo Rosário ali no meio campo, e que acabou por ter ali algum
causar algum mais desgaste nesses dois médios. Ainda assim o Frollo e o Mora tiveram oportunidades até para marcar golo e foram também importantes à frente, mas realmente desgastaram-se muito atrás. Mas realmente o Estoril teve muita bola, teve ali oportunidades bastante de marcar. O Porto também teve, o Porto mais em contra-ataque, o Porto também está confortável no contra-ataque. Acho que o Porto, com os três titulares da frente de início, o Samu, o Borja Sainz e o Willian Gomes, é muito confortável no contra-ataque. Teve ali várias oportunidades em que até podia ter feito o 2-0 e aliviado todo esse sofrimento que estava a acontecer pelo facto do Estoril conseguir construir e o Porto também abdicar disso e encostar um pouco o Porto mais à sua baliza. Acho que o Samu usou muito, principalmente ali nos primeiros 20 minutos, o seu poder físico e estava a causar muitos problemas à defesa do Estoril. O Borja Sainz sempre muito agressivo, muito ligado, com muita raça, também muito importante. Mesmo na fase em que a equipa começou a recuar muito, o Borja Sainz a fazer até muitas faltas, porque nunca se desligou também do jogo. O Willian Gomes não é tão defensivo, ainda assim acho que o Willian Gomes tentou bastante o contra-ataque, acabou por ajudar também atrás e acho que aqueles três da frente acabavam por impor algum respeito à defesa do Estoril, porque são muito fortes, sempre muito ligados, muito intensos. Só que o fosso foi aumentando e naturalmente com as substituições do Farioli o Porto foi recuando mais e perdendo esse poder ofensivo à frente, tanto que acaba apenas com o Willian Gomes na frente, o Borja Sainz a dar lugar ao Gabri Veiga, que fica ali num híbrido entre 10 e extremo esquerdo, e o De Jong, que naturalmente é um jogador mais fino, nota-se que tem melhor posicionamento, faz ali boas combinações, mas o Samu tinha mais capacidade física para prender os centrais. Então o jogo do Porto quase que se resume a esse golo muito cedo, de um Porto que esteve ali durante 10 minutos, foi aquele Porto do início da época muito intenso. Depois foi um pouco gerir e defender a vantagem e falhar algumas oportunidades que podia ter marcado e depois ver também o Estoril falhar muitas oportunidades. Ainda assim acho que sem todo aquele perigo que podia ter criado numa defesa menos preparada como a do Porto, que é muito bem preparada para estas situações, muito bem trabalhada, é o ponto forte do Porto, fica aqui mais uma vez evidente, é a defesa. Olhando então agora aos jogadores um por um, fazendo aqui a análise 1 a 1 como costumo fazer, começando pelo Diogo Costa, eu acho que o guarda-redes do Porto foi dos jogos em que teve mais trabalho, pelo menos teve que estar muito atento, ele apanha logo um susto, logo no início, quando ele estava muito adiantado, e o Estoril quase marca golo de baliza aberta. Depois ele não tem assim tantas defesas, porque os remates do Estoril, a maior parte, ou batem nos defesas, na muralha defensiva do Porto, ou saem para fora, mas passou por muitos sustos, mas faz uma divisão segura, voltar a não sofrer golo. É mais uma clean sheet para o Diogo Costa, apesar de ter sido um jogo que assustou bastante os adeptos, não deixa de ser mais um jogo sem sofrer golos. Depois o Alberto Costa, lateral direito, eu acho que ele também foi, no início, estava com essa intensidade toda, muito ofensivo, ele chega a fazer ali boas assistências, grande espaço, eu penso que foi para o Borja ou para o Willian Gomes, que logo na primeira parte ele faz uma assistência fantástica, quase dá golo. Tem também um outro lance em que o Mora deixa a bola para ele cruzar e ele também faz um cruzamento perfeito que também quase dá golo. Portanto, o Alberto Costa muito importante ofensivamente, o Porto foi recuando e ele não deixou de perder aquela capacidade física que ele tem, ele é muito bom também defensivamente, acho que não comprometeu, mostra sempre mais força física, este Porto também é isso, quando o Porto não consegue impor o seu jogo, nunca quebra fisicamente, nos duelos continua sempre a superiorizar-se e muitas vezes sem ter que recorrer à falta, o que é sempre muito importante. O Alberto Costa é um jogador assim muito forte fisicamente, que consegue sempre impor-se ali do lado direito, mesmo quando não é tão ofensiva a equipa. Eu acho que o Bednarek e o Kivior, aqui os dois, fazem uma exibição espetacular. Foi dos jogos em que eles foram mais chamados a intervir e acho que são realmente a muralha do Porto, são eles os dois. O Bednarek regressa, depois de ter estado alguns jogos lesionado com o Pablo Rosário titular, regressa em grande. Que grande jogo do Bednarek. É verdade que no fim quase que aquele desvio dava gol do Estoril, mas à exceção desse lance, Bednarek muito bom, sempre a ir ao solo, naquele lance que já é característico dele, para evitar, para diminuir o tamanho da baliza, é quase o primeiro guarda-redes antes do Diogo Costa, sempre também a organizar a defesa, ele muito em conversações também com o Pablo Rosário, que também tem essas características de falar muito com a defesa, sempre a organizar muito bem, ele entende-se muito bem com o Kivior. Hoje não o vimos tanto com bola como tem acontecido, os dois centrais sempre a trocar a bola, hoje não tiveram tanta oportunidade para isso, no entanto, muita qualidade do Bednarek no jogo aéreo perfeito também, e o Kivior também. O Kivior tem muita classe, o Kivior consegue sair de situações, como se costuma dizer, de cabines telefónicas, consegue sair a jogar, falhou muito poucos passes, falhou um ou outro, também era complicado neste jogo porque não havia linhas de passe praticamente, o Porto houve ali situações em que estava muito recuado e realmente ele quase que só aliviava a bola para a frente, no entanto sempre com muita classe, quase nunca a recorrer à falta. Muito forte fisicamente também, muito bom a ler o jogo, e ele e o Bednarek são de facto uma dupla intransponível, espetacular, grande dupla que o Porto tem aqui na defesa realmente. Depois o Francisco Moura, eu acho que o Francisco Moura foi o jogador que sofreu mais na defesa do Porto na primeira parte, porque era por ali que o Estoril atacava mais, os avançados do Estoril sempre muito rápidos em cima dele,
Eu penso que ele estava amarelado e é por isso que o Farioli o substitui, mas ele voltou a ser aquele jogador um pouco mais lento. Ainda assim ele tem alguns lances na primeira parte, naquela fase em que o Porto ainda estava a atacar muito. Ele tem bons cruzamentos, bons lances de envolvimento na frente, mas realmente o Francisco Moura baixou alguns furos. Estranhamente eu pensei que ia entrar o Martim Fernandes, entrou o Zaidu, e a verdade é que Farioli lê muito bem ali, porque realmente o Francisco Moura tinha dificuldade com a velocidade dos jogadores do Estoril e o Zaidu é um jogador muito rápido e o Zaidu impôs ali o seu futebol. O Zaidu é sempre uma caixa de surpresas, nunca sabemos se ele vai fazer um grande jogo ou não, mas fez uma grande exibição dos jogadores mais importantes neste jogo. Conseguiu impor ali a sua autoridade no lado esquerdo e estancar ali um lado por onde o Estoril atacava muito. E ele conseguiu fechar muito bem ali o lado esquerdo e ainda conseguiu criar situações de perigo na frente, boas assistências, muita velocidade. Ainda assim, claro que o Porto na segunda parte não teve muitas oportunidades, mas ele jogou, acho que esteve melhor que Francisco Moura. Foi uma grande substituição de Farioli. Depois o número 6, o Pablo Rosário. Eu gosto muito dele naquela posição. Defensivamente, acho que ele é impecável, acho que está muitos furos acima do Varela, só que depois nota-se que o meio campo do Porto é um meio campo só de 3 jogadores, com equipas que colocam mais um elemento, que jogam 4 ou até com 5 médios, nota-se a diferença. O Pablo Rosário afunda-se muito facilmente junto aos defesas, vai muitas vezes ao chão para recuperar bolas e depois não está preparado para construir. E aí temos o Varela. O Varela tem muito mais raça, muito mais capacidade e qualidade de posse de bola, de distribuir jogo, preenche mais o meio campo, é quase um seguro para que o Frolt e o Mora atacassem mais, e o meio campo abalou-se todo com a falta do Varela. Portanto, Pablo Rosário acho que é uma excelente opção nestes jogos em que é preciso defender mais, mas depois fica ali um buraco no meio campo, o Pablo Rosário não preenche tão bem como o Varela. E portanto o Farioli, acho que o Farioli teria até a tentação para preferir Pablo Rosário, já disse isto aqui em vários vídeos, mas acho que depois na prática em jogos como este dá para ver a falta que o Varela faz, porque o Varela enche mais o meio campo a 3, com um número 10, com um número 8 e só com um 6 sozinho, precisa de mais raça e mais capacidade de construção, e isso o Pablo Rosário não tem comparado com o Varela. Depois o Frolt, o número 8, voltou a correr quilómetros. Eu não vi a estatística, não sei quanto é que ele correu, vou tentar ver para falar no vídeo da manhã. Eu acho que o Frolt correu ainda mais neste jogo, é impressionante. Teve ali lance em que eu acho que o Frolt estava a correr tanto, que ele corria mais que a bola, que ele teve até dificuldades em dominar a bola em alguns lances, do tanto que ele estava a correr, porque ele sentiu aquela falta do Varela e tentou compensar. Depois sentiu também a falta do Mora na frente em alguns lances, tentou compensar também. É um grande jogo do Frolt. Mais uma vez ele volta a não marcar golo, é difícil. Eu acho que, principalmente hoje, que ele teve que correr mais para trás, fica difícil chegar com discernimento à frente. Teve algumas oportunidades, mas acabou por não concretizar. Mas acho que o Frolt volta aqui a fazer um jogo em grande forma física. Ele teve 9 dias parado depois de ter ido às seleções. Com o Nice faz um jogaço. Neste jogo aqui já foi mais ingrato, ainda assim acho que continua em grande forma física. Depois o Rodrigo Mora, acho que teve um papel ingrato neste jogo. E o jogo quando começa, naqueles primeiros 10, 20 minutos em que o Porto está a pressionar alto, o Rodrigo Mora chega até a ser decisivo naquele lance do gol do Willian Gomes ao fazer pressão alta. Ele fica ali, um número 10, ele é um pouco mais à frente do que o Gabri Veiga. Permite até que o Borja Sainz vá muito para o meio, porque ele também se encosta bem ao lado esquerdo. Tenta se esconder para desequilibrar, só que depois o jogo foi por caminhos complicados. O Estoril começou a ter muita bola e o Rodrigo Mora teve que defender, e ele agora é uma nova versão do jogador. Ele próprio disse isto esta semana numa entrevista. Ele é um jogador diferente, defende muito mais, se for preciso encosta cá atrás, e ele chegou quase a andar ali por terrenos que são do Varela. A mim custa-me ver um criativo assim a jogar ali, mas o Mora não vira a cara à luta. Inclusive, eu acho que o espelho da exibição do Mora é um lance em que o Mora consegue um corte dentro da grande área do Porto de cabeça, deixa a bola para o Borja Sainz e faz um sprint até à área contrária, chegando completamente de rastros à área contrária, tenta marcar, mas já não tem força, e o jogador do Estoril corta a bola. Ele fica frustrado no chão e acho que é um exemplo da exibição dele. Ele teve que primeiro defender e depois tentar aparecer à frente para desequilibrar, mas isso aí tira-lhe todo o discernimento. Mas foi um jogo de muita luta, não sendo um Mora desequilibrador, acabou por ser muito importante a equilibrar o meio campo, tentar defender. Não são as características principais dele, mas ele esta época mostrou já que é dedicado nessa função. Eu acho que até mais que o Gabri Veiga. Depois o Borja Sainz, como eu disse, os três da frente muito ligados. O Borja Sainz tem essa raça de não virar a cara à luta. Nestes jogos em que o Porto tem mais dificuldade em construir, o Borja Sainz é importante para desestabilizar um pouco o adversário, para ter aquela presença, que ele não vira a cara a nenhuma bola, luta sempre pela bola. Tentou ali alguns contra-ataques que ele, com um pouco mais de sorte, podia-se ter isolado, como já nos habituou em alguns lances, que ele já fez isso noutros jogos. Desta vez não conseguiu, mas o Borja Sainz faz um bom jogo. Houve ali momentos em que ele não consegue estar com a bola, porque o Porto estava muito recuado, mas acho que nunca deixou de virar a cara à luta, que é a imagem de marca dele, e comparando com o Denis Gul no jogo com o Nice, eu acho que não tem nada a ver. Acho que o Borja Sainz é o dono daquele lugar, e acho que no Porto o único jogador que pode jogar naquela posição, já vimos o PP,
mas tirando o PP, admitindo que o PP é do lado direito, eu acho que será o Mora ou até o Gabri Veiga, mas o Gabri Veiga não tem tanta velocidade para estar ali. Depois o Samu, é mais um jogo ingrato também para o Samu. O Samu estava muito dedicado neste jogo, entrou com a força toda, muito explosivo, eu acho que ele até jogou bem com os pés, acho que ele está a melhorar o jogo de costas para a baliza. Eu não sei se também não é fruto do De Jong ter recuperado. Eu lembro-me quando o Samu se lesionou e o De Jong jogou contra o Sporting, o Samu voltou um jogador transformado, eu acho que ele sente essa concorrência e essa pressão do De Jong. E o De Jong, a verdade é que esteve 2 meses e meio lesionado e agora volta e parece que o Samu está a sentir essa pressão. A verdade é que o Samu jogou, eu acho que ele jogou bem, mas continua muito trapalhão a finalizar, continua a não marcar golos, aquilo que eu digo. Os avançados vivem de golos e então o Samu muda muito quando marca e quando não marca. Sabemos que como ele precisa de marcar golos, tem que afinar mais a finalização o Samu, até porque o Porto podia ter ficado mais descansado com o 2-0, que ele falhou ali algumas vezes. E depois o Willian Gomes, para mim é o homem do jogo, acho que foi o melhor jogador em campo. O Willian Gomes sempre ligado ao jogo, jogou o jogo todo, surpreendeu-me o PP não ter jogado. O Farioli na conferência de antevisão tinha dito que tinha 3 jogadores em dúvida, na altura eu fiquei sem saber quem seriam. Eu sabia que o Varela estava em dúvida, não sabia quem eram os outros dois. Pelos vistos, PP estará mal fisicamente, não sei. Pode ter acontecido alguma coisa que eu não me tenha percebido, podem deixar também nos comentários o que é que aconteceu com o PP. A verdade é que o PP não joga, mas sabem que eu acho que o Willian Gomes, aliás já tenho dito isto muito aqui no canal, acho que o Willian Gomes merece a titularidade. Para mim ele é o titular. Ele é mais ofensivo, não equilibra tanto defensivamente como o PP. Também não é tão refinado na técnica. O PP é verdade que tem mais capacidade, por exemplo, de passar a bola. É melhor na distribuição de jogo. Mas eu acho que naquela posição, a extremo direito, com um Porto que os adeptos suspiram para que volte a ser de pressão alta, o Willian Gomes é o jogador certo. Porque ele tem muita velocidade, está sempre ligado ao jogo também e aparece muito rápido a pressionar o guarda-redes, até porque o golo que ele marca também é essa característica dele de vir do lado direito muito rápido para o lado esquerdo e acaba por apanhar de surpresa a defesa do Estoril. Então eu acho que ele é muito desequilibrador na frente, talvez seja o jogador mais desequilibrador do Porto, dos extremos, acho que será o mais desequilibrador. E depois também defendeu, claro que não é o PP, mas ele também transmite mais alegria em campo do que o PP, mas ele acaba por ajudar a defender também, mas é verdade que o PP equilibra mais a equipa, é mais um extremo à italiana como gosta o Farioli, embora eu acho que o PP valha mais do que o que está a mostrar ultimamente, também pode estar cansado, é dos jogadores que joga mais, mas enfim, não sei o que aconteceu, surpreende-me até por ter sido um jogo em que mais falta fez o PP, porque o Porto precisava de equilibrar mais o meio campo, e faltou o Varela, falta do PP também, são dois jogadores mais antigos do Porto, e mais experientes e que equilibram mais a equipa, faltarem os dois ao mesmo tempo também é preocupante para a equipa. Depois o Farioli retira o Rodrigo Mora acho que exausto, muito cansado, ele sai frustrado, mas acho que não é pela substituição, ele sabe que tinha que sair, aquele jogo nem era para ele, e ainda por cima ele muito cansado, entra um Gabri Veiga que está em grande, estava com aquela aura do jogo com o Nice, só que o jogo não ajudava. O Gabri Veiga ainda tentou, logo a começar ele tem ali um remate, podia ter marcado, só que voltou aquele Gabri Veiga que eu digo, ele remata muito colocado, mas com pouca força, tem que rematar com mais força, podia ter marcado ali também, houve mais oportunidades para o Porto marcar em contra-ataque, mas depois o Gabri Veiga foi fugindo para o lado esquerdo, entretanto sai o Borja Sainz, entrou o Eustáquio, o Farioli convida a equipa a defender ainda mais, também acho que o Farioli entendeu que havia ali um buraco de falta do Varela e tentou colocar o Eustáquio, deixando que o Pablo Rosário fosse uma espécie de terceiro central e tentando com o Eustáquio recuperar essa presença no meio campo que faltava por não ter o Varela, só que depois o Gabri Veiga para o contra-ataque ele não tem essa velocidade, o De Jong que também já tinha entrado para o lugar do Samu também não tem essa velocidade, restou o Willian Gomes para o contra-ataque, era curto, portanto acho que as substituições de Farioli foram mais no sentido de segurar um 1-0, desta vez não mexeu tanto com o jogo, acho que ainda assim a entrada do Zaidu foi a melhor substituição que ele fez, o Farioli. Então essa entrada do Gabri Veiga acho que também já estava planeada, ele está muito a gerir aqui entre os dois, entre o Gabri Veiga e o Mora, ele também já percebeu, e já vimos nas conferências, que ele já percebeu que não vale a pena insistir no Gabri Veiga, que é um jogador que precisa estar fresco para render, então acho que ele vai mais vezes substituir e deixar no banco o Gabri Veiga para o manter sempre fresco. Neste jogo acho que já estava planeado ele entrar, acabou por não fazer muita diferença. Talvez até tivesse feito mais sentido ter entrado o Eustáquio em vez do Gabri Veiga, já para colmatar essa falta do Varela no meio campo que já se sentia antes. O Eustáquio, que entrou mesmo no fim então para colmatar esse meio campo, para o Porto defender ainda mais com o Pablo Rosário mais recuado, também enervou um pouco os adeptos porque falhou ali alguns passos no contra-ataque, mas era uma altura em que toda a equipa já estava a falhar passos. O Eustáquio, que é esse jogador que está a tirar o curso de treinador, que é uma espécie de adjunto, que acaba por entrar em campo, o próprio Farioli já disse isso, é um jogador muito inteligente, acaba por organizar também a equipa, e o Porto estava a precisar disso, e de experiência no campo, e o Eustáquio era o jogador mais experiente que o Farioli tinha no banco. Já o De Jong, apesar de poucas bolas que lhe chegaram, ele continua-me a passar a ideia de que é o ponta de lança realmente com mais qualidade, ele posiciona-se muito bem
não é egoísta, também fruto da idade dele, ele já não tem nada a provar, não precisa de marcar golo de qualquer forma, e ele acaba sempre a fazer bons passes, acaba até por surpreender as defesas, porque ele ao primeiro toque já isola os colegas, e muitas vezes estão à espera que ele tente o remate ou que tente alguma jogada, ele já solta a bola, e portanto acho que o De Jong tem muita qualidade, é refinado nesse estilo de toque e de posicionamento, mas também não era um jogo para ele, ainda assim teve ali algumas boas anotações, mas pouco deu para ver do De Jong. E depois o Farioli também substituiu o Alberto Costa pelo Martim, também não entendi essa substituição, o Martim entrou muito esforçado, mas acho que o Alberto Costa tem outra capacidade física, até num jogo destes tão físico, não sei se o Alberto Costa tinha também algum problema físico ali, mas o Martim também não comprometeu, acaba por entrar bem, mas acho que o Alberto Costa continua a mostrar que é superior ao Martim. E o Porto consegue então esta vitória por 1-0, uma vitória suada no Estádio do Dragão contra o Estoril, um jogo complicado, continua em primeiro, continua sem sofrer golos, a muralha defensiva do Porto volta aqui a reforçar-se. Farioli voltou a surpreender ao formar o 11, ninguém consegue acertar qual é o 11 que o Farioli vai lançar. Desta vez também ninguém acertou quem aqui ia marcar os golos, que deixaram nos comentários do vídeo de ontem. Também não foi fácil, ninguém previa este jogo, que acaba por ser um bom jogo para os adeptos que estejam a ver o jogo de forma neutra. Acaba por ser um bom jogo, um jogo bastante equilibrado. Ninguém esperava tanto equilíbrio neste jogo. E acho que o Porto agora já deve estar com a cabeça no jogo com o Vitória de Guimarães. Vai ser um jogo também para gerir, não sei como é que o Farioli vai montar a equipa, é difícil prever. Vamos tentar analisar nos próximos vídeos durante a semana quais são os sinais que ele nos vai dando. E este jogo aqui foi bastante desgastante, não só fisicamente, mas também psicologicamente. Farioli vai ter aqui muito trabalho para recuperar a equipa, apesar de ser uma vitória, a vitória acaba sempre por manter a equipa motivada, mas teve aqui alguns problemas, algumas dificuldades da equipa, principalmente os avançados, tentar motivá-los. Temos um Samu que já não marca golos, é verdade que marcou de penalti ao Nice, mas não marca golos, bola corrida há algum tempo, é preciso trabalhar aqui os jogadores, ver também o que se passa com o PP, eu vou também ler nos comentários se alguém souber o que é que aconteceu com o PP para ele não ter jogado este jogo. Muita expectativa nesse jogo da Taça da Liga, também para entender se vai jogar o Tomás Pérez. O Farioli lançou aqui a questão na conferência de antevisão de que o Tomás Pérez estava quase a estrear-se, pode ser nesse jogo da Taça da Liga, vamos ver. Apesar de ter sido um jogo mais difícil do que o esperado, foi também um jogo que confirmou esse entusiasmo dos adeptos, mais um jogo de casa cheia, estrearam-se as tais luzes que eu tinha dito aqui, que o Porto ia estrear, também com um efeito muito bonito, fica também aqui mais um ponto de interesse para os adeptos encherem o estádio mais vezes. Falando de arbitragem, eu acho que o árbitro pecou muitas faltas que ele não marcou sobre o Porto, isso também ajudou a que o Estoril tivesse mais a bola. Eu acho que houve ali bastantes faltas, principalmente sobre o William Gomes e sobre o Samu, numa altura em que o Porto ainda estava por cima no jogo, que o árbitro simplesmente não marcava as faltas. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam desta vitória do Porto no Dragão? Se também sofreram muito com este jogo, se acham que o Farioli devia ter tomado outras opções, se devia ter lançado outro 11, se concordam com as substituições que o Farioli operou. Quem foi para vocês o melhor em campo do Porto? Quem é que acham que esteve pior? Qual é que acham que foi o fator que fez com que o Porto não tivesse um jogo tão empolgante ou tão forte contra este Estoril? Deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam também de deixar o like para dar aquela força aqui ao canal. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram, estamos quase a atingir a meta de 10 mil subscritores. E voltamos amanhã com mais um vídeo, já com as declarações de Farioli e de vários jogadores e também com uma análise mais detalhada ao jogo. E é isso, um abraço a todos e até amanhã.